Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem e Contextos Educativos na Infância. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no estúdio do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim temos uma parede de cor branca com pontos interligados. Hoje eu estou utilizando um macacão de cor vermelha e o meu sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, nós estamos na jornada pensando sobre os pensadores das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. E hoje nós vamos falar de John Dewey. Então, vem comigo que você vai conhecer um pouco mais sobre esse educador norte-americano. Para iniciar, quero dizer que Dewey é alguém que eu particularmente gosto muito. Trabalhei durante a minha pesquisa de graduação no curso de pedagogia e acho que você também vai gostar. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre Dewey? Dewey foi um filósofo e professor americano. Ele faleceu em 1952 e o interessante na história de Dewey é que ele criou uma universidade para atender, para acolher alunos perseguidos pelo regime totalitário, alunos que estavam no exílio. Então, que interessante essa visão, já aqui a gente percebe a visão que ele defendia, que era muito cara a Dewey, que é o conceito de democracia. E nesse contexto, aplicando os conhecimentos de Dewey na educação, Dewey rompeu com a pedagogia tradicional e defendeu o que ele chamou de pragmatismo, que é a unidade entre teoria e prática, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses conceitos agora. Dewey fala que, às vezes, ele pensava que deixarei de ensinar filosofia diretamente para ensiná-la por meio da pedagogia. Esta frase de Dewey me comove muito porque ele era um filósofo que, na verdade, a sua filosofia era vivida por meio da pedagogia. Então, praticamente, mesmo não tendo sido um pedagogo, ele realmente era um pedagogo de fato. E ele falava que há uma estreita e essencial relação entre a necessidade de filosofar e a necessidade de educar. E a necessidade de cooperação entre docentes do ensino médio e do ensino superior. Esse conceito é extremamente revolucionário para a época de Dewey. Ainda hoje a gente observa que muitas universidades vivem como se não existisse a educação básica, como se não existisse, por exemplo, o ensino médio. Então, lá, já na época de Dewey, ele já tinha esse pensamento de que havia necessidade de integrar docentes de diferentes níveis de ensino. E na Universidade de Chicago, ele fez questão de criar um departamento de pedagogia e uma escola experimental. Olha que interessante como Dewey foi importante e é importante na educação. Então, trabalhando aqui o conceito de pragmatismo. O pragmatismo, primeiro ponto, ele é contra determinismo. Ele busca a unidade entre teoria e prática e faz uma crítica ao empirismo, que distancia razão e experiência. Então, já no pragmatismo, que muitas vezes a gente pode conceber o pragmatismo como algo apenas utilitário, fazer algo para um determinado fim, na verdade, o que o pragmatismo de Dewey propunha era a unidade entre a teoria e a prática, evitar o distanciamento entre a razão e a experiência. Então, ao propor uma ideia pedagógica, Dewey não pensava somente na ideia, mas nas condições de realização. Por isso que vem dali aquela concepção deweyana do aprender fazendo. Então, de desenvolver teorias pedagógicas que fossem práticas pedagógicas. Então, é importante entender o pragmatismo de Dewey nessa percepção. A epistemologia também é outro conceito importante, considerando que Dewey era um filósofo, conecta o pensamento reflexivo e veja, esse é um conceito importantíssimo. Se você quiser se aprofundar nos pensamentos de Dewey, você precisa entender o que é um pensamento reflexivo. Mas ele conecta esse pensamento reflexivo à vida diária, aos mundos da vida do indivíduo. Há também o conhecimento e as vivências que são prévias. Então,
Dewey propunha que o professor, já naquela época, vejam bem que essas ideias hoje são bem comuns, mas ele revolucionou, ele trouxe essas ideias para que a gente pudesse perceber que as pessoas, as crianças, o indivíduo, ele traz vivências prévias que podem se tornar, ser agregadas ao conhecimento científico, aquelas informações que são acumuladas pela ciência. E ele propunha uma aprendizagem ativa. Quando a gente fala hoje de métodos ativos, a gente pensa que são coisas novas, mas na verdade, quando a gente fala de Dewey, a gente já está falando também numa aprendizagem ativa. E aqui, passou aqui rapidinho, deixa eu voltar. Aqui temos os princípios da teoria de Dewey. O princípio da atividade, já que a gente está falando de uma aprendizagem ativa, qual é esse princípio da atividade? Ele defende que o verdadeiro conhecimento ele vem da experiência, então por isso é preciso fazer, não apenas falar ou não apenas pensar, né? Há um princípio na pedagogia de Dewey que é o princípio da atividade, ou seja, é preciso praticar. Também, por ser um pragmatismo, há o princípio da utilidade sim. A aprendizagem ela só tem significado se é útil para a criança. É preciso entender razões, motivos e aplicações daquilo que se aprende. Um outro princípio é da união dos meios e dos fins. Daí ele propõe que o currículo da escola deve ser concebido para responder problemas cotidianos da vida social. E isso tudo está organizado numa ideia de democracia, de que a democracia ela pode e deve ser vivenciada desde a infância. Então, se você quiser se aprofundar nesse conceito de democracia para Dewey, especialmente como proporcionar a democracia desde o início, como vivenciar princípios democráticos desde o início, você precisa ler o livro Democracia e Educação de Dewey, e onde ele fala uma frase que, pelo menos para mim, marcou já no início do meu curso de pedagogia, que a educação é vida. A educação não é preparação para a vida. Então, acho muito importante a gente pensar que quando a educação é uma preparação para a vida, é algo que ainda vai acontecer, que precisa de alguns pressupostos, pré-requisitos. E quando a gente pensa que a educação é a vida, a gente vai exercitar os princípios democráticos, os princípios educacionais, já agora, independente do nível que a pessoa está. Então, Dewey pensa em 5 condições que são necessárias para a aprendizagem. Vou resumi-las aqui. Primeiro, que só se aprende o que se pratica. Então, aqui ele está bem coerente com a sua teoria. Só se aprende o que se pratica. Seja uma habilidade, uma ideia, um controle emocional, seja uma atitude ou uma apreciação. Nós só aprendemos quando nós praticamos. E você vai ver que outros teóricos também pensam dessa forma, mas Dewey considerava que esta é uma condição para a aprendizagem. Uma outra condição, não basta praticar. Se sem praticar a gente não aprende, mas também só praticando a gente também não aprende. Professora Rosa, que loucura é essa que você está falando? É exatamente isso. A prática é fundamental, mas ela não, por si só, ela não resolve a questão da aprendizagem. E por quê? Vamos ver aqui? Aprende-se pela reconstrução consciente da experiência. Ou seja, é preciso refletir, não é só praticar. Isto é, as experiências passadas afetam a experiência presente e reconstroem para que todas venham a influir no futuro. Então, é importante entender que a prática ela é fundamental, mas a reflexão também. Ela tem que acontecer de forma consciente na reconstrução da prática. Outra condição, aprende-se por associação. Não se aprende somente o que se tem em vista, mas as coisas que vêm associadas com o objetivo mais claro da atividade. Então, cabe ao professor planejar formas de associar e promover também que os alunos tenham habilidade de pensamento que os possibilitem fazer associações. Então, essas questões são fundamentais para a aprendizagem. E uma outra condição
não se aprende nunca uma coisa só. Então, se a gente aprende por associação, é óbvio que também a gente não vai aprender uma vez uma coisa isolada. Então, enquanto um aluno aprende a lição de geografia, ele está também ganhando atitudes em relação àquela disciplina, em relação ao professor, à escola, à inteligência, e, enfim, para toda a sua vida. E aqui eu trouxe um exemplo da noção de fronteira. Quando a gente vai discutir fronteira, o que é uma fronteira, você não aprende apenas a fronteira geográfica, mas você aprende a fronteira política, os conflitos, os preconceitos, a exploração, os problemas sociais, também a cultura, as possibilidades de diversidade cultural. Então, quando você aprende qualquer conceito, e aqui eu trouxe o exemplo da fronteira, vamos diferenciar fronteira e limite. Se você vai trazer esse conteúdo geográfico, obviamente seu aluno não vai aprender somente isso. Ele vai aprender também uma atitude sobre entender o que é uma fronteira. Então, o meu estado tem uma fronteira, o meu estado é limite com o outro, o meu estado tem uma fronteira internacional. Então, entender que não é apenas algo isolado. E aí o professor pode explorar diferentes formas de conhecer e tomar uma atitude com relação àquilo que o aluno aprende. E toda aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma experiência real de vida, em que o que for aprendido tem o mesmo lugar com aquilo que tem a função na vida. Então, o estudante relacionar aquilo que ele aprende com a sua própria vida, ou seja, uma aprendizagem que tenha significado na vida do indivíduo. O que se aprende isoladamente para Dewey, de fato, não se aprende. Se você aprende algo sem associação e sem significado na vida, não se aprende. Tudo deve ser ensinado para Dewey, tendo em vista o uso e a função daquilo que é ensinado na vida. A gente tem aqui alguns exemplos e você vai entender que ao montar um bloco, a fazer movimentos com as mãos, o aluno entende, começa a entender a aplicação associando este movimento com outras áreas da vida e a função disso na sua própria vida. Esta habilidade, ela vai ser adquirida com base também no papel que o professor tem de ser aquele mediador entre o material didático, a atividade e o contexto do aluno. Leitura básica nessa disciplina se você quer se aprofundar. Temos um livro especificamente sobre John Dewey, que está disponível, um material muito bom, organizado pelo Ministério da Educação, e a gente indica que vocês leiam para aprofundar. Então, eu vou ficando por aqui e desejando que você queira e deseje também se aprofundar em Dewey. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.